Você pode até não gostar, mas papo reto com Cláudio Silva. Você pode não gostar, mas o papo é reto e direcionado, tá? Não é aquela conversa que faz curva, que manda uma indireta, que... Não. É conversa reta mesmo, direcionada. A intenção é alcançar sempre o alvo aqui, né? E nós temos vários alvos a serem alcançados. Primeiro ponto, primeiro alvo a ser alcançado é o torcedor, o cruzeirense, aquele que é apaixonado pelo clube. Segundo ponto, torcidas de diversas instituições, porque nós sempre prezamos pelo profissionalismo. Segundo e terceiro ponto, as pessoas envolvidas no assunto abordado em questão. E o assunto do dia é referente à forma que alguns profissionais têm tratado a atitude dos jogadores do Cruzeiro e dos seus torcedores nas suas redes sociais em relação à vitória grandiosa que o Cruzeiro conquistou diante da equipe atleticana na tarde de ontem, né? Na tarde e noite de ontem. À noite, né? Foi na noite de ontem, quando o Cruzeiro venceu com propriedade, com muita autoridade, a equipe atleticana pelo placar de 2-0. E não foi aquele jogo que você se vira e fala assim, nossa, foi na raça. Não. Teve raça? Muita raça. Porque o time do Cruzeiro é um time aguerrido. O time do Cruzeiro é uma equipe que ela entrega tudo que ela tem. Ela deixa tudo que ela tem dentro do campo. Só que ainda não temos como elevar isso ao nível máximo, porque o Cruzeiro está simplesmente na terceira partida, sua terceira partida oficial dentro da temporada. É um jogo treino com 3 partidas oficiais dentro do Campeonato Mineiro. E essa terceira partida foi um teste muito interessante. Assim como foi a segunda partida contra a fortíssima equipe do Atlético, que dificultou muito o andamento do trabalho do Cruzeiro, mas ainda assim naquele jogo já tinha acontecido ou já havia dado amostras, a equipe do Cruzeiro já tinha dado amostras de uma certa evolução do jogo contra o Vila Nova para o segundo jogo contra a equipe do Atlético, que, aliás, quero parabenizar a equipe do Atlético aqui. Ontem o Cruzeiro pegou uma das melhores equipes do futebol brasileiro, o time do Atlético. Muito bom time, com peças importantíssimas. Um ataque poderosíssimo, talvez não, um dos melhores ataques do futebol brasileiro hoje. Tendo ali como protagonistas o Hulk, que vem brigando para ser o melhor jogador do Brasil há 3 anos, o Paulinho, artilheiro do ano passado, o Hulk, vice-artilheiro do ano passado, e o Gustavo Scarpa, que é que foi, né, o melhor jogador da temporada 2022 vestindo a camisa do Palmeiras. E o Cruzeiro com uma defesa criticada por muitos pelo seu posicionamento e principalmente pelos nomes, conseguiu simplesmente neutralizar o ataque do Atlético durante os 90 minutos de jogo, com apenas uma oportunidade clara de gol, que o Rafael Cabral se agigantou e fez uma defesa monstruosa. Há quem diz que o Cruzeiro venceu por 3-0, por causa da defesa do Rafael Cabral. O assunto que a galera levantou, a galera do lado de lá, a galera do Atlético, é de que o Cruzeiro está comemorando demais, como se fosse o fim como se fosse o título, né? O que não é verdade. Mas está comemorando bastante. E tem que comemorar mesmo. O torcedor do Cruzeiro está de parabéns por comemorar os jogadores do Cruzeiro, por terem feito aquela festa nos vestiários do Atlético e que daqui a pouco sobe uma nota oficial, né? Porque o dinheiro estava batendo a chuteira em cima do armário. Daqui a pouco fala que quebrou o armário. Não tem problema não. O Cruzeiro paga. Ou não. Eles esqueceram que o que fez com que a animosidade dos jogadores do Cruzeiro e de seus torcedores fosse colocada de forma tão evidente é a forma que o lado do Atlético tratou o clássico. E dessa vez eles não trataram como não é nosso rival, não, porque eles já aprenderam isso. É tapa na cara deles, na casa deles. E isso aí machuca, porque o torcedor, é só o torcedor que é bobão que abraçou essa ideia de que não temos rival em Minas. Quem nunca teve rival em Minas, se você for analisar a história, é o Cruzeiro.
que não tem rival em Minas. Pega os títulos de um lado, pega a história de um lado, não tem comparação. Mas a rivalidade existe. Os dois clubes, eles não se engalfiam. Rivalidade de bairro. Porque se for olhar a grandeza, não tem como, não existe rivalidade. Rivalidade é com o Flamengo, com o Santos, com o Palmeiras, com o Corinthians. Com esses clubes aí, que são os vencedores do certame nacional. O Grêmio, né? Só que, e o Internacional também, o grande vencedor que tem aí no nosso futebol. Mas existe a rivalidade, e o lado do Atlético quis menosprezar o Cruzeiro na penúltima partida, e nessa agora não teve como menosprezar. Porque eles fizeram reunião, acho que levaram até coach lá, acho que o Pablo Marçal fez palestra para os jogadores do Atlético para ver se mexia com o ânimo deles e eles vencessem o Cruzeiro, e isso não aconteceu, porque o Cruzeiro foi muito bem preparado para essa partida. Contra tudo, absolutamente contra todos, inclusive Federação Mineira de Futebol, diretoria atleticana, meios de comunicação, todos jogando contra o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje comemora essa partida da forma que comemora, justa e exclusivamente e unicamente por causa da forma que o Atlético tratou o Cruzeiro. Esse negócio de torcida única, muita gente colocando a culpa só no Gabriel Lima. Gente, chegaram em acordo, em consenso. E o presidente do Atlético vai a público com uma fala extremamente ridícula. Pra quê? Pra inflamar o torcedor do Cruzeiro contra o próprio Cruzeiro. Pra colocar a mídia que diz ser cruzeirense contra o próprio Cruzeiro. Porque houve um consenso, um acordo entre as partes. Eles estão tentando diminuir, falando que o Atlético não sabe jogar clássico. Não é que não sabe jogar clássico. É que o Cruzeiro é superior ao Atlético. Tecnicamente é? Não, não é. Não é. Mas taticamente é, e não é pouco. Isso já vem sendo mostrado desde o ano passado. Estilo de jogo, organização, objetivo. O Cruzeiro tem um objetivo, que é voltar às cabeças. E isso vai acontecer num tempo muito mais recorde, quer dizer, num tempo recorde, muito mais recorde não existe, num tempo recorde. Porque os jogadores que o Cruzeiro contrata, eles criam uma identificação com essa instituição. Porque eles compreendem que eles precisam trabalhar. Eles entendem que eles estão representando mais de 10 milhões de torcedores. Gente, e você, cruzeirense, aprende a respeitar esse grupo. Você que é cruzeirense, aprende a respeitar esse grupo. Eles merecem o seu respeito, porque eles respeitam você. Eles respeitam a história da sua instituição. E não vai ser um coluio de Atlético, Confederação, ou com seja lá quem for, ou quem seja, que vai diminuir a grandeza do Cruzeiro dentro desse estado aqui e pro mundo afora. Porque o Cruzeiro hoje já não é mais um clube sul-americano. O Cruzeiro é um clube mundial. Ah, não é não, Cláudio? Então pergunta lá na Arábia Saudita se eles sabem quem é o Cruzeiro. Pergunta o presidente da FIFA se ele sabe quem é o Cruzeiro. Pergunta lá na Europa, nos Estados Unidos, precisa nem falar. David Beckham, há dias atrás, deu uma entrevista lá e citou o Cruzeiro na sua entrevista. Entra lá na Espanha e procura saber se alguém sabe quem é o Cruzeiro. Passeia na Europa, se você puder, e pergunta quem é o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro é do mundo. Por causa do dono que tem. E isso incomoda os caras têm ódio do Cruzeiro. E eles deixam isso explícito a cada tomada de decisão. Era para ser assim? Não. É saudável isso? Não. Mas aí a rivalidade, ela aflora. E tem muita gente que confunde rivalidade com ser inimigo de alguém e parte para o lado da violência. E eu não te aprovo não, tá? E se você protagonizar uma cena ridícula dessa aí, que leva vida, que leva sangue, que leva... que leva o moral de alguém... Ô, meu irmão, você vai sair no papo reto do Cláudio Silva. Só que metendo no seu sarrafo. Porque rivalidade, ela existe. Tem que existir, tanto dentro quanto fora de campo. Porque a galera, antigamente, tinha aquele negócio, a rivalidade é dentro de campo. Não, não, não. Cruzeiro e Atlético não existe amizade fora de campo. Porque eles já provaram que eles não querem ser amigos do Cruzeiro. Porque eles têm um estádio e agora eles são o Real Madrid. Mas não é. E eles sabem que não é. Não é nem maior que o Fluminense. É isso mesmo. Então, o torcedor do Cruzeiro,
ele comemora, porque ele se sente com dificuldade de entender o que o Atlético faz para tentar ser maior que o Cruzeiro. Você pode fazer qualquer coisa, o Atlético, você pode fazer qualquer coisa, que você não vai ser maior que o Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro acabe, o que não vai acontecer para o seu desespero, e você consiga conquistar pelo menos metade dos títulos que o Cruzeiro tem. Só de títulos internacionais, o Cruzeiro tem o mesmo número de títulos que o Atlético tem na sua história, e isso não é para menosprezar, para diminuir, isso é real. Isso é real. E lá dentro eles tratam mal todo mundo. Tem um fotógrafo que chama Babu. O Babu é atleticano, tá? Tem uma tatuagem do Atlético na perna, foi hostilizado pela torcida do Atlético, sabe por quê? Porque o Babu tava filmando e tirando fotos do momento da invasão da torcida atleticana quando tomaram o sacode deles. E ele disse que foi... Isso são palavras dele, tá lá no Instagram dele, Babu. Vai lá. Atleticano, nas horas que não está trabalhando, foi hostilizado porque ele fez registro. E outra coisa, tá tudo anotado aqui. Ele disse que jogaram coisas, ele foi agredido pelo chefe da segurança, agredido não com pancadas, mas ele teve toda a sua aparelhagem molhada. E é caro o aparelho de quem trabalha com comunicação, quem trabalha com fotos principalmente. Tá? Caro. Ele passou por essa humilhação de ser retirado e, segundo ele, foram lançados várias coisas dentro do campo, inclusive copos cheios, vai saber se é de cerveja ou de xixi, né? E que muitos colegas foram atingidos, porém, pelo fato de terem medo, de ter a sua credencial ressachada pelo Atlético, a gente sabe que isso acontece lá, eles não vão divulgar, não vão denunciar, não vão fazer nada. Com medo de no próximo jogo do Atlético eles não puderem entrar lá. Esse é o clube que diz que olha no olho do Flamengo. O Flamengo tem 21 títulos de primeira grandeza, meus queridos. Você não olha no olho do Flamengo. Disse que olha, tem 19, perdão. Diz que olha no olho do Palmeiras. Palmeiras tem 19 títulos de primeira grandeza, meu querido. 21 títulos de primeira grandeza, meu querido. Vocês não olham no olho dele. Disse que olha no olho do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 18 títulos de primeira grandeza, meus queridos. Vocês não olham no olho do Cruzeiro. Em termos de jogabilidade, ok. Tem um time muito forte. Mas em termos de história... Sabe no olho de quem vocês olham hoje? E com todo respeito a essas instituições, no olho do Atlético Paranaense. Vocês olham no olho do Botafogo. Vocês olham no olho do Vasco da Gama. Vocês olham no olho do Fluminense. É no olho desses aí vocês olham. Vocês não olham no olho do Corinthians, que tem 17 títulos de primeira grandeza. Vocês não olham. Vocês não olham no olho do Grêmio, que tem, se não me engano, 16 títulos de primeira grandeza. Não olham. Não olham no olho do Internacional, que tem 14 títulos, se não me engano, de primeira grandeza. Não olham. Em termos de história, não olham. Não olham. Em termos de equipe, sim, vocês olham. Mas em termos de história, não. Então aqui, baixa a bola. Porque aqui é cabuloso. E na Cláudio Silva TV, o papo é reto.